De volta com os donos da bola, e uma pergunta de um telespectador já causou polêmica aqui nos bastidores do programa. Kika Branco, que pergunta que foi essa e lê as mensagens em geral do torcedor de Minas Gerais. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. O Luciano 23, Dedé e Bruno Rodrigo, melhor zaga do Brasil. Ainda tem o Cezinha, que é craque da base. O Moisés Aurélio, será que o Dátilo será titular após a boa participação no segundo tempo? O Bruno Wesley, o Cruzeiro não pode ceder o Williams, tem que ter um cão de guarda no time. E a pergunta polêmica é do Jonathan Carvalho, quem é melhor, Gemerson ou Dedé? Eduardo Panzi, você que não foge da dividida, quem é melhor, Gemerson ou Dedé? Aí a dúvida aqui no bastidores, no momento ou com o Dedé no auge? Responde com o Dedé no auge, porque no momento não tem graça, porque o Dedé estava parado. Mas se eu fosse contratar um zagueiro para mim hoje, eu contrataria o Gemerson. Então, para mim, quem é melhor? Hoje, o Gemerson. Ramalho, responde essa pergunta também, e para a gente encerrar o assunto Calheri, vocês dois falam aí rapidinho. Vocês acham que ele vem pro Atlético, que ele seria titular? Aliás, eu queria uma zaga, também? Gemerson e Dedé. Aí é aquela saída diplomática, né? Não, mas queria saída para agradar o torcedor mineiro. Eu queria Silva. jogar com 3 zagueiros, Dedé, Gemerson e Wesley Matos, né? Aquele que coloca o do América, então. Porque eu prefiro o Dedé que o Leonardo Silva. Ô, Panzi, fala aí, vocês dois, do Calheri, e você também responde a pergunta do Gemerson. Fala do Calheri primeiro, depois Qual você as duas coisas. Do São Paulo ou do Atlético? A pergunta é para você, de onde que ele vai? Para onde que ele vai? Ô, Cadu, sinceramente, eu gostaria que ele viesse para o Atlético, porque é um grande jogador. Acho que seria titular no Atlético, fatalmente, mesmo com o Prato, que é um jogador que joga na posição parecida. Mas fica essa interrogação. O São Paulo entrou na parada, o Boca não quer liberar para adversário de Libertadores, mas o São Paulo também está na Libertadores. Então, gente, eu prefiro esperar. É a mesma situação do Coelhar. Eu queria muito vê-lo no Cruzeiro, mas está uma novela, uma coisa chata, que todo dia a gente repete. Um grande jogador, seria muito bom que viesse. Mas vamos esperar. Ramalho, os dois no auge. O Gemerson na sua melhor forma, pelo que já mostrou, e o Dedé no auge, ali no Vasco, e aquele início no Cruzeiro que também foi muito bom. Para você, quem é o melhor? E a questão do Calheri, eu vou até te fazer uma pergunta diferente. Se ele vier para o Atlético, você mudaria o esquema para encaixá-lo no time titular? O Atlético poderia sair de um 4-2-3-1 e jogar num 4-4-2 para ter os dois ali na frente, o Lucas Prato e o Calheri juntos? Acho que vale tentar sim. Discutir esquema, 4-2-3-1, esse negócio assim, eu também não sou muito adepto disso não, mas tem que arrumar uma forma de jogar os dois. Se ele jogar isso tudo aí que mostra, que parece, que é a expectativa em cima dele, eu acho que tem que jogar os dois, então tem que se arrumar um esquema para que aconteça. Agora, sobre o Gemerson e o Dedé, é difícil responder, Cadu, sobre essa questão com o Dedé no auge, né? Mas futebol é momento. No momento eu contrataria também o Gemerson. Mas o Dedé, quando esteve no auge, quando o Cruzeiro contratou junto ao Vasco, também estava jogando uma bola que, meu Deus do céu. Eu fico, pelo menos, até um pouco em cima do muro em relação a isso, se for comparar o melhor momento dos no dois. auge, eu acho que o Gemerson, por mais que ele esteja jogando muita bola, o Dedé no auge, o Gemerson não chegou nesse nível. O Dedé teve um momento, quando ele estava no Vasco, eu e Everton, a gente foi fazer uma partida, um Cruzeiro e Vasco, em São Januário, pela Rádio Minas. O que jogou o Dedé? Foi um absurdo que esse cara jogou. Então, é uma perguntinha bem complicada de ser respondida. Você quer fazer enquete disso, Gento? Ou você quer que lê a enquete que já está no ar? Opa, uma nova enquete no ar. Quem é melhor zagueiro, Gemerson ou Dedé? Vocês ficaram muito em cima do muro, rodearam demais. Eu não estou com a obrigação de ser comentarista, eu vou responder na lá. Hoje o Gemerson, mas no auge eu acho que o Dedé é melhor do que o Gemerson. Deixa eu só ensinar o Gemerson. O Gento, na hora de fazer enquete, ele não precisa pôr o nome embaixo da pergunta, não, porque já vai lá na enquete, fica... nas opções, viu, Genta? Só para facilitar. O Genta mandou você cuidar do seu serviço. Só para facilitar a vida dele. Eu quase que eu engasguei aqui, viu? Por isso que eu parei de falar. Ele mandou você cuidar do seu serviço, porque lá em cima ele cuida do dele. Vamos mudar de assunto, porque o David realmente está com muita moral dentro do elenco celeste, do grupo do Cruzeiro. Olha a declaração que o zagueiro Dedé hoje só dá ele, viu? Na Toca da Raposa. Deu na Toca da Raposa a declaração. A filosofia dele de trabalho é diferenciada. E tem, além do David, né, essa comissão toda que veio trabalhando aqui do Cruzeiro é muito boa. Tive uma amizade com o Pedrinho lá no Vasco também. É um cara que super gente boa, apesar de tudo que conquistou, pé no chão e cabeça aberta para passar a experiência para todos os jogadores. Manter esses caras aqui é obrigação como a conquista de um título.
Dimar Oliveira, falar da moral do David é chover no molhado, né? Desde antes dele ser contratado, a gente já lembrava, jogadores pediram 2 vezes a efetivação do David, quando o Vanderlei Luxemburgo saiu e depois quando o Mano foi para a China. Então, isso aí já está mais que discutido. O jogo de domingo, Vila Nova, Toca da Raposa, 9h30 da manhã, jogo treino. Panzi vai acordar cedo e vai passar lá para assistir, porque ele não perde, não é isso? Vou com o Manula. Você e o Manula estarão lá presentes. Aliás, o Manula, amigo do Pedrinho, né? Muito amigo do Pedrinho. Ele deve ir mesmo. Mas, Dimar Oliveira, ali do meio para frente, você acha que o Pisano e o Santos Minho já jogam nesse final de semana? Já terão oportunidade, não como titular, mas entrando ao longo do jogo? Experimentando, ele vai ter que experimentar. Ele tem que começar a fazer isso, né? E é um jogo-treino interessante. E eu tô doido para ouvir as observações depois, tá, Panzi? Todas, inclusive as de bastidores. Mas quando a gente fala dessa história, o Dedé fala do Pedrinho e tal. O Pedrinho é um jogador que, pelas contusões e os problemas que ele teve, ele é um cara que pode ajudar muito o Dedé nesse retorno, né? Do ter esse contexto de diminuir, né? Para quem está voltando de uma contusão séria, como é o caso do Dedé, porque o Pedrinho passou por isso o tempo inteiro, ou seja, é extremamente experiente nesse sentido. E o legal do David, Cadu, que a gente tem que dizer é o seguinte: o mundo do futebol, né, esse mundo que a gente vive do futebol, vê o David com bons olhos. Eu acho que isso que é bacana. Não só os jogadores do Cruzeiro, mas o mundo do futebol vê o David com bons olhos. Ou seja, quem chega, quem vem, porque muita gente sabe que às vezes os jogadores vêm por causa do treinador, por causa daquela coisa toda, e fala assim, um treinador que está começando agora, como o David, o que ele vai acarretar? A gente sabe o tanto que jogador conversa com jogador. O David, nesse ambiente de futebol, ele já é tido como um treinador que trabalha muito bem, que treina muito bem, que é muito didático com o seu grupo, que explica a situações de jogo. Então, ele já está fazendo essa história muito bem dele nesse início. E, claro, jogar contra o Vila Nova, gente, é um jogo treino ainda. E ele vai poder experimentar todo mundo. Jogo treino, mas você estará presente, Eduardo Panzi. O Cruzeiro do meio para frente deve entrar com o Cabral de segundo volante, o Henrique na dele, né, como um camisa 5 ali, primeiro homem do meio campo. Um pouco mais adiantado, mas também cuidando da marcação, o Marcos Vinícius. E mais soltos lá na frente, o Alisson, o Arrascaeta por trás do centroavante e o William como falso 9. É isso mesmo? E se você for mexer, quem que você vê com perspectiva maior de entrar nesse time? O Pisano ou o Santos Minho? Eu acho que o David vai utilizar todo mundo, né? Até porque é um jogo treino. Mas eu estou falando quando for para valer, não é colocar todo mundo, vai colocar até... Eu entendi. Com o passar dos jogos, Cadu, eu acho que o Pisano vai ser titular do Cruzeiro pelo lado direito. No lugar do Marcos Vinícius. No lugar do Marcos Vinícius. Mas aí o Marcos Vinícius já se transforma numa grande opção de banco. O Cruzeiro já começa a ter elenco. Qualifica, um elenco mais qualificado do que o ano passado. E a minha dúvida é a lateral direita. Eu não consigo ver o Fabiano como jogador titular da lateral direita do Cruzeiro. Eu acho que ele é bom jogador e não passa disso. Ele tem um limite. E o Cruzeiro precisa mais do que um Fabiano na lateral direita. Por isso que eu torço muito para que o Mike, não sei, tenha um estalo e volte a jogar o que jogou em 2013 e 2014. O restante, não vejo muitas alterações. O Alisson caindo pela esquerda, o Sanches talvez brigue com o Fabrício por uma posição de lateral esquerdo. Acho difícil ele, nesse início, entrar no meio de campo do Cruzeiro como titular. Então, a situação do Pisano, para mim, é a mais clara, como daqui um mês e meio, virá titular nesse time do Cruzeiro. Eu ia perguntar alguma coisa de tática para o Ramalho, para a gente discutir o time, mas como ele não gosta, eu não sei o que eu te pergunto. Você tem alguma informação do Vila, por exemplo? Porque o pessoal que não gosta de falar de futebol... por exemplo, o Fábio Júnior vai ser apresentado hoje à tarde. Um detalhe que me chamou a atenção. Porque, por exemplo, a gente poderia discutir se o Arrascaeta vai jogar pelo lado do campo, já que a gente discute. Já que o David gosta do 4-3-3, mas vocês não gostam de falar de futebol, então vamos lá. Mas isso aí a gente discute, futebol claro. Se resume à tática, né? Exatamente. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Cadu, foi nessa entrevista do Dedé, foi a última frase que ele disse, né? Que manter esses caras aqui, a gente tem como obrigação ter o título e tal. Isso mostra o que a gente disse no final da temporada passada, que é quando o chefe ganha o grupo dele, né? Você acaba começando a trabalhar até pelo seu chefe. Então isso é muito bom. E o grupo do Cruzeiro tem isso, os jogadores vão jogar, claro, por eles, pela torcida, mas também pelo sucesso do David. E isso conta muito para que o sucesso venha rápido. E não pode esquecer dos meninos, né? O próprio Elber, o Alano, são alternativas que o David vai ter. E a gente sabe que o David também trabalha bem
né? No caso do Elber, que vem muito mais experiente, a entrevista que ele deu, falando do Alex, dos jogadores que ele que conversaram muito com ele, né? Meio naquela história de colocar mais juízo, olha, tem que ser assim, assim que você fala. Eles voltam experientes. O próprio Alisson aconteceu isso. Então, tem esses jogadores também para o David trabalhar. Ou seja, você tem os reforços, você tem o time que terminou o ano, você tem os meninos que voltaram e você tem gente que vai subir ainda. É muita gente para o David trabalhar. Angenta, volta para mim aqui, que agora é hora de novamente a gente ouvir o torcedor Kika Branco e as mensagens de atleticanos, cruzeirenses. Se tiver um torcedor do Vila, você pode ler também. Além da briga aqui de Dedé e Gemerson, apareceram muitos usuários aqui perguntando de Franco, Rafael Lima, Wesley Ferreira, o Ramírez fora do Chelsea seria uma boa opção para o Cruzeiro, se está dentro da realidade financeira do clube. E a pergunta também do Breno Massacari, se vocês acham que o Cruzeiro e o Atlético deveriam aceitar o valor oferecido pela Caixa, que vai pagar mais para Fluminense, Botafogo e Vasco. Pois é, e sobre esse assunto a gente tem justamente um texto ali e vamos discutir. Atlético e Cruzeiro estão próximos mesmo de ter o mesmo patrocinador em 2016. Os clubes já tiveram uma documentação aprovada pelo Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal com um contrato de 3 temporadas. Os valores não foram oficialmente revelados, mas a estimativa é de que o acordo renda até 14 milhões de reais por ano aos times mineiros. O curioso é que o Botafogo, que disputou a Série B do Brasileiro, está com as conversas bem adiantadas para receber um valor anual da Caixa aproximadamente 17 milhões de reais. Como se explicar isso? Vamos tentar aqui discutir esse assunto. Não tem matéria nem nada, não. É só a gente discutir aqui mesmo, né? Então, beleza. Então, vamos debater aqui. E o América também, né? Já é um absurdo os clubes receberem bem menos da televisão. Também nisso, com o mesmo patrocinador, porque quando eram patrocinadores diferentes, você poderia dizer que negócios tão distintos poderiam propiciar valores discrepantes, né? A Caixa paga 15 milhões para o Botafogo e a MRV paga 10 para o Galo. Patrocinadores diferentes, negócios distintos. Mas com todo mundo negociando ali, a mesma empresa envolvida, uma estatal, você não acha um absurdo, não? Mais uma vez, os times daqui levando menos, mesmo tendo mais torcida do que certos times do eixo? Mais torcida, mais visibilidade. Tecnicamente melhores nos últimos anos. Vende mais pay-per-view, leva mais torcedor a campo. Mais título, mais tudo. O Cruzeiro tem quase 80 mil sócios torcedores. Realmente não dá para entrar na cabeça, se esses números forem reais, de um Botafogo que está recebendo 17 milhões e Atlético Cruzeiro 3 milhões e meio. Não entra na minha cabeça. Com todo o respeito que eu tenho ao Botafogo, mas eu quero que ele se exploda. Com todo o respeito que eu tenho ao Vasco, ontem tinha um vascaíno me xingando, que eu falei que estava na Série B, tá mesmo. Quero que o Vasco se exploda. E ao corintiano que xingou a gente hoje, quero que o Corinthians se exploda também. Quer ouvir do Corinthians? Muda de canal, vai assistir São Paulo. Peraí, mas isso aí é outra coisa. Tudo bem, aqui a gente fala de Minas, a gente pode gostar do futebol mineiro, torcer pro futebol mineiro, são assuntos diferentes. Numa perspectiva racional mesmo, sem bairrismo, sem nossa preferência pelos times daqui. Mas eu dei um exemplo, mesmo sem isso, o Atlético tá Corinthians, tudo bem, ganhar pouco mais. Não uma diferença tão discrepante. O Corinthians tem que ganhar mais, agora, tem que ganhar mais, vamos São Paulo tem que ficar ganhar mais. no argumento racional mesmo aqui, Ramalho. O Cruzeiro e o Atlético têm muito mais torcida do que o Botafogo. Até quando os times daqui vão aceitar esse tipo de coisa? Isso é ilógico, isso aí. Vocês falaram tudo. É surreal. Maior torcida, maior número de sócios, consequentemente, mais títulos, vende mais pay-per-view, vende mais televisão. Não tem explicação nenhuma que justifique ou que, pelo menos, tente explicar se esses números forem verdadeiros. Não tem como a gente querer definir uma explicação. E o Cadu tem razão. Para não dizer que a gente é bairrista, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, esses clubes merecem receber mais. Até o Vasco, gente, que é um clube que está na segunda divisão, talvez hoje não mereça, mas a torcida do Vasco é maior. Então, a gente tem que entender isso também. Agora, gente, comparar Atlético e Cruzeiro, vocês vão me desculpar, com Botafogo, com Fluminense, com Santos, não dá. Pois é, esse assunto é quente. A gente vai para o intervalo rápido, um break rápido e na volta tem mais os donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade
biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica, um eleitor, um voto. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Uma pizza Domino's de Catupiry Giga por apenas R$ 26,45. Baixe grátis o aplicativo. Peça online e pague em casa. Pedidos Já, a sua melhor forma de pedir comida. Só pode dar certo. Faça um vestibular agendado da Faculdade Pitágoras. Estude pagando 30% da mensalidade sem juros. Conte com a gente. Só pode dar certo. Agende já sua prova. faculdadepitagoras.com.br. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar mais dívida, lógico, né? Terminar a reforma da minha casa e pegar do marido uma viadinha com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora, pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2.000 cada no Giro da Sorte. 3 carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. A maior torre de queda livre produzida no Brasil. 60 metros de pura adrenalina. Se um dos seus desejos para 2016 foi poder ouvir melhor, a Telex vai atender. Aparelhos auditivos a partir de R$ 65,00 mensais e pagamento facilitado em até 60 vezes, com até 3 anos de garantia. Preços especiais para todos os modelos de baterias. Telex, as boas notícias já começaram. Atendimento em domicílio. Agende uma visita. Telex, soluções auditivas. 2516-9200. De volta com os donos da bola. A turma da Band estará amanhã na Central de Vendas da Direcional, a partir das 10 horas da manhã, na Avenida Tancredo Neves, número 2020. Mudou o número já, né, Eduardo Paes? Mas é 2020 mesmo. Aproveite, apartamentos a partir de R$ 176 mil. Só no Boas Entradas Direcional, passa lá, o número é 2020, viu, gente? Vamos virar pra cá, Eduardo Paes. Só mais um pouquinho. Fala uma coisa, fala o que você quiser aí. Porque você que tem que me perguntar para eu falar, me provoca. Tema aí, livre. Cara. Tema livre? É. Pô, o pessoal tá xingando aqui da pergunta de quem é melhor zagueiro, Dedé. A pergunta foi do telespectador, viu, gente? Mas a pergunta veio de vocês. Repetindo, hoje o Gemerson, até porque o Dedé estava parado, o Gemerson hoje tá num nível muito superior ao Dedé, mas o Dedé no auge, gente, era muito bom zagueiro. Eu acho que o Gemerson ainda vai chegar lá, quando o Dedé estava no auge. Os dois são baita zagueiros. Você sabe que o Dedé no auge entrou até naquela eleição de brasileiros de todos os tempos que o Silvio Santos fez. Deixa eu mudar para cá, porque acabou o programa e eu tenho que anunciar que na segunda-feira o Everton Guimarães estará de volta, né? Na segunda-feira ele estará aqui, eu estarei ali sentado com os comentaristas. Um grande abraço para todo mundo lá em cima. Até segunda-feira. Muito obrigado. Ótimo final de semana.